Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 19 de junho de 2020, começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã, o programa Folha no Ar, primeira edição. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado nesta manhã de sexta, já ao vivo pelo streaming também no site folhafm98.com.br, pelo Face, pelo YouTube. Daqui a pouco estaremos com o nosso podcast deste programa também editado em todos os aplicativos de podcast e reprise logo mais na Plena TV às 17 horas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje, e aliás durante o fim de semana também, tempo bom com céu claro, com sol, sem previsão de chuva, tanto hoje quanto no sábado e domingo. Temperatura variando também, hoje 28 de máxima e 18 de mínima, agora faz 17 graus aqui no centro de Campos. O programa de hoje conta com o jornalista Arnaldo Neto, já preparando aí, né, junto de toda a equipe do Jornal Folha da Manhã, o impresso de amanhã bem cedo nas bancas, e o Arnaldo Neto vem trazendo hoje uma pauta muito importante, um convidado, né, que é aguardado com muita expectativa e ansiedade aí por toda a região, que é o Vinícius Patel, diretor de administração portuária do Porto do Açu, que aliás foi anunciado ontem no blog do Cristiano. O Porto do Açu fez a sua primeira manobra noturna, né? O Açu Petróleo realiza a sua primeira manobra noturna, está no ponto de vista do Cristiano Abreu Barbosa. E a gente destaca daqui a pouco com o Vinícius, a quem do bom dia, porque já está em videoconferência conosco, conforme você pode conferir aí, né, pelo Face, o funcionamento do porto na pandemia, as ações de apoio aos municípios aqui da região durante essa pandemia e no enfrentamento à Covid, e ainda as perspectivas econômicas pós-pandemia no olhar do diretor administrativo, né, de administração portuária do Porto do Açu, Vinícius Patel. Programa que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Eu trago os destaques agora do portal folha1.com.br para a gente repercutir neste primeiro bloco com o jornalista Arnaldo Neto. E, lamentavelmente, ontem, por uma tristeza maior e infelicidade talvez minha, eu fui um dos primeiros a anunciar o falecimento, a morte trágica e sem explicação aí, né, do nosso querido Guto Leite. Ele, através do Júlio Cosoloso, me ligou, ele tinha passado na hora, tinha estado com o Guto minutos antes dele entrar no mar, e aí o Júlio Cosoloso me ligou, logo quando voltou, passou, o Guto já havia, né, sofrido esse trágico incidente e né, acabou falecendo. Ele surfava no mar de Barra do Furado quando se enrolou em uma rede e não conseguiu se soltar. O sepultamento acontece agora, nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Campo da Paz. Houve uma comoção ontem muito grande, hoje não será diferente. Com certeza a ficha não caiu para ninguém e o Grupo Folha da Manhã presta todas as suas homenagens, com todo o carinho, como sempre o Guto teve conosco. E a vida segue. Bem diferente, mas segue. Com Covid, o vereador Neném se interna em leito clínico da Unimed. O parlamentar teve dificuldade para respirar, mas comprometimento do pulmão diminuiu. Campos registra mais 3 mortes por Covid-19 em 24 horas. O município soma 91 óbitos e tem 1.474 casos positivos da doença.
Arnaldo anunciava aqui no início dessa semana, né? Em primeira mão, Chico e Rodrigo na presidência e relatoria do processo de impeachment. Foi confirmado aí, Arnaldo. Né, você já sabe. Brasil, aliás, você sabe primeiro que você não é mãe de nada, não, mas estava sabendo. Brasil chega a 47.700 mortos com o caso de Covid. São 978 mil brasileiros já com a doença. 482 mil recuperados. Pelo menos, né, um bom número de recuperação. E o Brasil é também bem pontuado nisso. Aqui no Norte e Noroeste tem mais 204 casos em 24 horas. Taxa de mortalidade de Covid-19 em Campos aumentou de 6 a 12 de junho. O coeficiente foi de 11,9% de óbitos por 100 mil habitantes. E ainda, o estado tem 8.412 óbitos e 87.317 casos. São João da Barra registra o 8º óbito em decorrência da Covid. Ontem houve uma reunião, para a gente fechar aqui essa abertura, o prefeito de Campos se reuniu com entidades do comércio e ficou definido pelo prefeito a sugestão, a proposta dos organizadores aí, do pessoal que organiza esse comitê de enfrentamento à pandemia, é de que o comércio promova uma testagem em massa de todos os comerciários, né? É um ponto, e o outro ponto é a reabertura dos estacionamentos a partir de segunda-feira. E segue com o apoio da CDL e da SIC, que está no portal da Prefeitura, onde os dois presidentes, o José Francisco, o Dedé, presidente da CDL, e o Cristiano, né, o Leonardo, aliás, Abreu, presidente da SIC, né, deram um apoio aí à Prefeitura e concordam, acho que tem que haver bom senso e calma nessa hora. Arnaldo Neto, bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, Vinícius, bom dia, Beto aí no estúdio, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. A gente começa mais um dia falando aí dessas ações de enfrentamento ao novo coronavírus. A gente vai voltar a falar sobre isso no próximo bloco também com o Vinícius, vamos direcionar a questão do Porto do Açu e o apoio do Porto aos municípios aqui do entorno nessa questão do enfrentamento. Mas, por enquanto, falando sobre essas questões municipais, Nogueira, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, você perguntou se eu tinha acompanhado essa questão de estacionamento. Falei que eu não tinha visto ainda, dei uma olhada aqui ontem, já estava começando a preparar a edição impressa do fim de semana, então eu meio que me desligo depois de um certo horário, né? Depois que eu anunciei a entrevista do Vinícius, eu não vi mais nada do online, fico só à disposição do impresso. Mas, enfim, o que aconteceu foi realmente que você colocou essa questão de reabertura do estacionamento e essa questão da testagem comerciária, que é um passo importante, né? Tem aí essa parceria com o Porto, por exemplo, desse aplicativo, e agora me fugiu o nome do aplicativo. Dados do Bem. Dados do Bem, obrigado. Isso. Que vai ampliar a questão da testagem. A testagem é fundamental, a gente fala sobre isso desde o início, desde a outra semana, né, que eu estava falando, quando eu tive acesso de que Campos testou 1% da sua população. E aí fica complicado você falar em reabertura, você fazer planejamento de que a curva está descendo, se você está testando 1% da sua população, de 500 mil habitantes, você testar 5 mil pessoas só. É claro que esse número já aumentou desde quando a gente começou a falar sobre isso, quando a Andréa Moreira revelou isso em uma matéria nossa. Você colocou aí esse levantamento da Prefeitura que fala sobre o aumento da taxa de mortalidade. Também não é novidade. A Folha trouxe na manchete da última edição, que começou a circular no sábado, que no pós-lockdown o número de contágios estava maior. Então, se o número de contágios por dia, a média diária estava maior, consequentemente, infelizmente, né, o número de mortes também, de letalidade também subiu. Então, se você tem o número da letalidade também subiu, né, essa taxa de letalidade também subiu. Então, você tem aí uma questão, consequência de fatos, né, uma sequência de fatos relacionados à Covid-19. Ontem, como você destacou aí na escalada, foram 3 óbitos, né, mais 3 óbitos. São João da Barra, 1, inclusive de Atafona, da minha terra, da minha praia, né, e eu não conheço a pessoa, mas é mãe de um grande amigo meu mesmo. Eu tenho que falar com ele ainda, porque só fiquei sabendo ontem à noite. Mas, enfim,
assim, você começa a ganhar rostos, a ganhar contorno de pessoas conhecidas, pessoas próximas, amigos, familiares. Infelizmente, ainda estamos na questão de linha crescente. Em São João da Barra foi anunciado, Nogueira, não está aí, mas a gente já tem essa informação, a reabertura do comércio, no caso de restaurantes, lanchonetes, até mesmo bares, sendo com restrições específicas, quais sejam só funcionamento até às 17 horas, com capacidade de lotação de 30% dos estabelecimentos, mantendo regras de distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel, né, todas essas questões de distanciamento e de segurança para tentar evitar a propagação do vírus. Né? Você tem aí um novo momento nessa questão. Assim como a Barreira vai liberar a passagem de advogado, representante comercial, é uma outra fase que São João da Barra vai entrando agora. Em Campos, teve essa reunião aí do prefeito Rafael Diniz com os comerciários, né, e com os comerciantes, na verdade, com comerciantes, e teve essa possibilidade de reabertura de estacionamento e há expectativa de alguma mudança aí na questão desse lockdown parcial. Vejo com muita dificuldade de se mudar essa faixa vermelha que a gente está hoje, né? Vermelha não, digo laranja, né? Que é a fase 4 do lockdown parcial. Vejo com muita dificuldade, mediante os números que a própria prefeitura tem apresentado durante essa semana. Né? Seria um pouco contraditório você dizer que está morrendo mais gente, que continua crescendo o número de casos, e aí você flexibiliza ainda mais as questões de restrição social. Acho difícil. Mas aí é uma questão ainda de opinião. É só amanhã mesmo, depois que o comitê de crise se reunir e determinar quais são os próximos passos, que a gente vai ter essa informação com precisão, né, Nogueira? E aí fica aquela situação. A crise que se arrasta na questão financeira, econômica, e que as medidas são cada vez mais severas com relação a ela. Agora, que se espera, Arnaldo, é justamente isso, um comportamento melhor, ou pelo menos se esperava, um comportamento melhor, talvez, de cada um de nós, né? A gente tem colaborado pouco. Eu me coloco também, não sou nenhum santo, não, mas a gente tem colaborado pouco, sei lá, eu acho que... Eu ontem fui à padaria por volta de 6 horas, 7 horas. Mais ou menos, entre 6 e 7 horas da noite, e o próprio balconista, né, estava comentando comigo que desse movimento intenso na cidade. Ele falava, parece que não mudou nada. Eu falei, a única coisa que mudou é o que a gente sempre fala aqui, é a questão do uso de máscara. Só. O restante parece que está tudo normal, o que já é impactante para o nosso convívio. A gente não tem essa tradição de uso de máscara, é uma coisa que, se você olha para a China, para o Japão, para os países asiáticos, isso é tão normal, né? Então, aqui não, aqui isso você sempre, quando via alguém de máscara na rua, você já se espantava, né? Você ligava um alerta, ou você ficava espantado que a pessoa estava com algum problema sério, se fosse uma pessoa conhecida ainda por cima, aquele sentimento de pena, será que fulano está com algum problema sério? Agora não, agora todo mundo tem que usar máscara. O estranho hoje é quem não usa máscara na rua. Você olha a pessoa não tá se prevenindo. É como as coisas mudam, né? Isso é uma constante, mas... Como que a gente estranhava quando o Michael Jackson aparecia num relance, esse cara tá morto, tipo assim, né? E na verdade, né, não é bem por aí. E esse novo normal, que eu não consigo aceitar bem particularmente, mas eu entendo perfeitamente que não é um novo normal só do uso de máscara, mas é um novo normal em todo o sistema. O Vinícius aí vai falar muito sobre isso hoje, essa novidade toda, como é que fica de experiência para o Porto. Arnaldo, só te fazer uma pergunta. Sim. Depois você comenta aí. O São João da Barra abriu os bares. E aí já me veio aqui, evidentemente, a vontade de matar a saudade das coisas que a gente gosta lá da culinária sanjoanense. A barreira sanitária está funcionando ainda? Eu que não tenho casa... Continua a barreira. Não posso entrar ainda? Não posso entrar? Não.
Vai estar liberado para quê? É advogado, representante comercial e tem mais algumas categorias que vão estar liberadas, profissionais que vão poder passar. Mas a liberação de bar, Nogueira, deixa bem claro, é até às 17 horas e com muitas restrições, sobretudo essa do uso de 30%. Vamos aqui alguns comentários aqui. Nosso mais assíduo ouvinte, o Maurício Batista, ele coloca: os comerciantes a princípio deveriam construir leitos antes de pensar em abrir comércio, já que estamos em uma crescente contaminação e mortes pelo Covid-19. Eu vou discordar do Maurício que comerciantes teriam que abrir leitos, porque é uma vergonha, por exemplo, que o Estado não tenha até agora inaugurado o hospital de campanha. Inaugurou a unidade de São Gonçalo, sabe, Nogueira? Inaugurou ontem a unidade de São Gonçalo, com um número de leitos abaixo do planejado, e falta de Nova Iguaçu para só então a gente ter um planejamento. Eu entendo o Maurício no que, como ouvinte que sempre participa com a gente, no que diz respeito a essa ansiedade do comércio, às vezes ser até mesmo um próprio tiro no pé, que você abre o comércio de uma vez, daqui a pouco tem que botar aquele lockdown total de novo, que nunca funcionou no Brasil, diga-se de passagem, mas pelo menos no papel, e quem sofre mais nessa questão do papel são os próprios comerciantes, né? Então, eu entendo nesse ponto. Eu acho que é um desespero. Agora, a abertura de leitos, né, caberia aí ao Estado como instituição. O município está fazendo sua parte, mas o governo do Estado até agora não deu sinal nenhum nessa questão dos hospitais de campanha. E complementando, se você me permite, o governo federal, que aí teria que, já que ele nega o vírus, essa coisa toda, então vamos partir para a parte econômica, já que o Paulo Guedes também é o superministro, né? Então você vai ver esse plano aí do auxílio, né? Auxílio emergencial, cada dia tem uma coisa triste para você constatar. Ontem, por exemplo, foi constatado pelo menos um balanço rápido de 16 mil benefícios irregulares para pessoas que estavam trabalhando, cadastrado, que tinham Bolsa Família, e aí de repente receberam. Erro de cruzamento de dados, né? Pelo que eu pude acompanhar pela televisão aqui, como eu falei, depois de um certo horário eu me desligo, mas deixo a televisão ligada e a gente vai ouvindo, né? Pelo que eu fiquei sabendo, um erro de cruzamento de dados, né? E tem duas questões nessas questões emergenciais desses auxílios do governo. Uma é essa questão dos erros de dados por parte do governo. Agora, nós temos um país gigantesco, né? E esses dados às vezes são conflitantes. Quem nunca passou ou não conhece alguém, Nogueira? Eu trabalhei na colônia de pesca por um tempo e a gente tinha muito problema do pescador que às vezes fez um serviço na vida, assinou a carteira uma vez na vida, qualquer coisa, fez um serviço para a prefeitura, por exemplo, e cai aquela contribuição, e o que nós já tivemos de gente com NIS cruzado, e eu tinha 16, 17 anos, era novo quando trabalhava na colônia, né, tinha muita amizade com o então presidente Filha Pereira, que foi presidente durante muitos anos, e a gente enfrentava muito isso, era NIS que era gente com 2, 3 números de NIS, aquilo cruzado, aquela confusão. Então, isso não é um problema novo, isso é um problema que eu estou falando de 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, e isso já existia, né? Então a gente já acompanha isso há muito tempo. Agora tem também, né, a falta de senso de muitos brasileiros, né, que vão lá e fazem a inscrição sem necessidade nenhuma num programa como esse, e aí acaba por atrapalhar toda uma demanda gigantesca nacional, como é esse caso aí. Então assim, tem o erro do governo, tem um erro, tem a falha estrutural que não é de hoje, como coloquei aqui. Eu saí da colônia em 2007, né? Nós já estamos em 2020, então olha só há quanto tempo que eu já convivia com esse problema nesse cruzamento de dados aí da questão do DataPrev, enfim. Já é uma coisa antiga num país de dimensão continental, mas tem por outro lado essa questão também do brasileiro, né, que não é a maioria, mas de uma parte que quer tirar vantagem. Aí você quer tirar vantagem e acaba por atrapalhar a quem precisa. Segundo o IBGE, 1/3 da classe média fez cadastro no Bolsa Família. Pois é. Não, Nogueira, a gente tem que fazer o quê? A gente vai interiorizando a situação. Olha para a cidade. Quando a cidade abre inscrição de programa social, posso falar pela minha, que é a cidade menor e a gente conhece todo mundo. Tem gente que, na verdade, não precisa, e que vai fazer essa inscrição,
é absurdo, né? Eu acho absurdo quem sai de casa, quem não precisa sair de casa fazer isso. Eu sinto uma vergonha disso, entendeu? Eu não sei. Eu jamais faria um negócio desse pela vergonha que eu tenho. Eu tenho vergonha de fazer isso. Mas tem gente que não, tem gente que acha super normal, acha que se tem direito tem que fazer. Não é assim, né? Quem tem direito é quem realmente, né, precisa. E nesse caso do auxílio emergencial também, né? Eu, por exemplo, Nogueira, a gente aqui, né, nós não tivemos contrato suspenso, nós não tivemos redução de carga horária, nós não tivemos redução de salário, né? Eu trabalho para o Grupo Folha no impresso, no jornal, e trabalho aqui. No jornal, eu sou MEI, eu sou PJ. Então, o que acontece? Eu poderia alegar que o jornal parou e ir lá e tentar. Jamais fazer um negócio desse. Confundir dados. Para quê? Para atrapalhar? Você tem direito. Pode até ter direito, mas... Não tenho porque não parou, mas se eu quisesse confundir, né, falar que não estava recebendo, né, até gerar nota, até cruzar dados, até não sei o quê, poderia ir lá no erro e receber isso. Mas você vai tentar isso para quê? Para confundir o sistema, para atrapalhar o sistema? Não faz sentido, no meu ponto de vista. E aí eu faço uma ligação, que às vezes você pode falar, o Cláudio ficou maluco. Não, é daí que vem a representatividade política do Brasil. O grande problema do Brasil nem sempre está no mal político, que também nem todos são tão ruins assim, não. Tem divisão, eu penso assim. A maioria das vezes está naquele eleitor viciado, né, com aqueles costumes, com aquelas coisas. Agora, nessa eleição municipal, então, eu não sei se esse ano vai ter, ninguém tem ainda certeza, mas é aí que vem o grande problema. A péssima qualidade do eleitor vai refletir o quê? Num péssimo gestor público. Não tem para onde fugir. Não, o Congresso, eu acho que eu acompanhei muito a cobertura do impeachment da presidente Dilma. E hoje, a gente conversou com a deputada Clarissa aqui, você viu o posicionamento dela, como que ela mudou. E hoje, à luz da história, né, o meu posicionamento particular em relação ao impeachment também mudou. Desde lá eu via traços do contexto. Não que a Dilma tenha feito um bom governo, né, longe disso, no meu ponto de vista. Mas para caçar você precisa de um crime de responsabilidade, enfim, tem toda uma questão jurídica. E lá naquela época não foi contexto. Dilma caiu porque perdeu apoio popular, fez promessa de campanha que não cumpriu, a economia não ia bem, não tinha uma boa interlocução com o Congresso e deu no que deu, né? Mas você pegar o crime de responsabilidade que Dilma caiu, é um crime de responsabilidade que todos os outros presidentes cometeram, enfim, né? Não é nada assim mirabolante. Então, mas o que se expôs naquele momento? A cara do Brasil no Congresso. Aquelas festas, aqueles discursos, aquela história, papel picado, aquelas coisas ridículas, representa, sim, parte do eleitorado. Quem está lá? Quem colocou quem está lá? Fomos nós. Então, estamos representados de alguma forma naquilo ali, infelizmente, né? É triste constatar isso, mas é a realidade. Mas vamos concluindo aqui essa questão do coronavírus Só para fechar um pouquinho, me permita essazinha. Hoje é sexta-feira. Você falou das pedaladas, que se apresente o deputado sem rachadinha. Tem, claro que tem, evidentemente que tem, tanto que se apresente, mas é um crime também, aí no caso é outra coisa, mas na quantidade que você disse de fazer o mesmo erro. É um crime complicado, é um crime que a gente conhece, ouve muito falar, mas a gente tem que provar, né? Então é melhor a gente não apontar nomes porque é complicado. Mas é uma coisa que a gente ouve falar muito em bastidor de política, sim, não vamos ser hipócritas quanto a isso. Teve aí a prisão do Queiroz ontem, né, pra gente pegar um gancho com relação a isso. O presidente Bolsonaro achou uma cobertura excessiva por parte da imprensa, e a imprensa realmente mostrou todos os detalhes dessa prisão e vai ficar em cima disso, mas é um golpe, sim, no Palácio do Planalto, porque fere diretamente o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e deixa vir o restante da investigação. Ontem, Nogueira, consegue me ouvir? Sim, perfeito. O som hoje está parecendo que você está no estúdio, nem mexe com isso. E aqui está aparecendo uma coisa de conexão ruim toda hora, então eu estou com medo de não estar funcionando. Então deixa assim a conexão. Esse computador seu não entendeu o que é conexão ruim. Então tá certo. Mas... Aí, Nogueira,
O que ontem me chamou, discutindo em alguns grupos de WhatsApp com algumas pessoas, discutindo no bom sentido, né, conversando, essas coisas, eu falava que a investigação é sobre rachadinha na Alerj, né? O senador Flávio Bolsonaro o ex-deputado estadual, é um dos alvos, assim como o Fabrício Queiroz. É uma investigação sobre a Alerj, que ela se desdobre e que mostra realmente o que está acontecendo. Deixa eu só concluir essa questão da Covid-19 com a notícia do vereador Luiz Alberto Neném, né, vereador aqui de Campos, internado com essa questão da Covid-19. A notícia começou a circular ontem, embora, pelo que eu fiquei sabendo, essa suspeita já vinha desde o início da semana. Na quarta-feira teve sessão virtual e o Neném não participou. E desde lá já se ligou assim, esse alerta, o que será que aconteceu? O Fred Machado, presidente da casa, desejando um pronto restabelecimento, né? Mas não citou que seria a questão da Covid-19. Ainda no campo político, correndo aqui agora, porque a gente falou demais no começo, ficamos de conversa aqui, falta citar alguns assuntos. Ainda no campo político teve a instalação oficial da comissão do impeachment, confirmando o Rodrigo Bacelar, deputado aqui de Campos, num dos postos mais importantes, ou se não até mesmo mais importante, que é a de relatoria. O Rodrigo, eu tentei marcar entrevista com o Rodrigo, inclusive essa semana, mas sabia que seria difícil, porque falar com o deputado estava difícil, qualquer um deles. Ontem, eu estou preparando a matéria para a edição de amanhã, contando com o auxílio do Aldir Salles, editor de política. O Aldir conseguiu falar com o Rodrigo, conseguiu falar com o Chico Machado, aqui de Macaé. Chico é o presidente da comissão, ou seja, a comissão do impeachment tem nos dois pontos mais importantes 2 deputados nossos aqui da região, Chico Machado de Macaé e o Rodrigo Bacelar aqui de Campos. São os 2 que vão ficar ali à frente dessa investigação. São 10 sessões para que tenha aí o amplo direito de defesa do governador e, no fim, o relatório ser apreciado, que pode ou não afastar o Wilson Witzel do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Mas a comissão agora aí avança. Uma outra notícia para a gente, acho que a gente já pode até concluir, porque temos bastante assunto para conversar com o Vinícius, com relação ao Porto do Açu. Uma outra notícia, e essa deixei para fechar, até mesmo você já falou sobre ela, que é a morte do publicitário Guto Leite, né? Uma pessoa que particularmente eu encontrava na questão profissional, né, porque ele fez muitas coisas para a Folha da Manhã. A logo que está aí atrás de você, para quem está assistindo a gente, né? A logo para quem está aí atrás de você, para quem está assistindo pelo Facebook, foi criação da BL, do Guto. A logo da Folha 1 foi criação do Guto. A logo dos 40 anos da Folha, num concurso que também foi o Guto. Tem uma longa história com a casa, né? Eu conversei ontem com Dona Dilva me ligou ontem para pedir, até mesmo para falar sobre a cobertura que veio no jornal impresso, e a Dona Dilva estava muito abalada com a notícia, né? O não diferente Cristiano, a Luísa escreveu no blog dele também. Tem essa questão da rede, né? Que é uma questão também que deve se desdobrar no noticiário, essa questão de rede sem sinalização, se for o caso. Não estou aqui acusando o pescador também, não quero ser leviano quanto a isso, mas uma pessoa experiente, que já surfa há muito tempo, sabe que tem rede, e conhece marca de rede, né? Então, se acontece um incidente desse, se acontece uma fatalidade dessa, como é o caso, né, você custa acreditar que tem a marca, que a pessoa não viu a marca dessa rede ali. É difícil, né, quem já surfa há muito tempo, não conhecer essas questões ali de alto mar. Aí o que acontece é que precisa se averiguar isso também. Precisa se averiguar para que não que seja uma questão que não deveria ter sido debatida antes, mas infelizmente aqui no Brasil precisa se acontecer alguma coisa para que a gente comece a tomar algum tipo de postura, comece a tomar algum tipo de cuidado, e que pelo menos isso possa acontecer a partir de agora, que as pessoas, a fiscalização seja efetiva, que se veja essa questão, e os pescadores, que são pessoas que precisam daquele sustento, a gente não pode esquecer disso também,
se conscientiza da questão de sinalizar, tem que ter boia, tem que ter marca para você, para que as outras pessoas, para quem esteja surfando, que é natural, quem esteja nadando, que seja, saiba, né, porque a gente está falando da questão do mar, mas depois a gente pode falar da questão de lagoas também, que isso acontece, né, tudo é muito perigoso para quem pratica esporte aquático, né, aí é uma outra discussão. Mas lamentar a questão da morte do Guto, acho que num momento desse de pandemia, que a gente já está em isolamento, e com esse medo que é natural da Covid-19, você ter uma notícia de uma morte dessa forma, isso acaba também por abalar muito. Eu via muitos comentários de pessoas abaladas com relação a isso, né? Com esse fato, foi uma comoção, como você mesmo colocou, no grupo do WhatsApp do programa, foi uma grande comoção das pessoas que conviveram mais de perto com o Guto. Antunes, colega nosso, que é muito próximo ao Heraldo, e falou também sobre essa questão, sobre o espanto disso. Falei com o Antunes ontem por telefone. Então, assim, várias pessoas se manifestando com relação a isso, e o Grupo Folha, essa parceria do Grupo Folha com o Guto de muitos e muitos anos, as camisas da feijoada, as logos que eu coloquei, tem a campanha que está saindo do jornal dessa do Covid-19, essa campanha vai sair inclusive no próximo, no jornal de sábado, essa campanha também, que é assinado por ele. É o slogan, então, uma parceria é o slogan nosso, também foi criado por ele, a rádio que toca você. Exato, eu falei, a logo aí que está aí na logo, tela, né? Enfim, então é uma parceria de muito tempo e todos nós lamentamos. Em nome do grupo, né? Falando aqui em nome do Grupo Folha, como editor-geral da Folha, como você também como diretor da emissora, Nogueira, acho que o Grupo Folha lamenta muito e, como eu falei, eu tenho uma relação mais profissional, tive uma relação mais profissional de muito pouco contato. Mas pelo que eu ouvi Dona Diva falando ontem, diretora-presidente do grupo, era uma relação muito pessoal mesmo, é uma questão pessoal e que ela estava muito sentido, e eu só transmito aqui o pesar à família, e a todos os amigos nesse momento. Quando eu postei, eu postei no grupo, porque o Júlio Consoloso passou lá na hora, viu ele entrando no mar e conversou até com ele um pouco, parece que outras pessoas também, e conversaram, e o Júlio foi para o lugar que ele tinha que ir, na volta, quando voltou, já tinha acontecido. Ele me ligou na hora, assim, então foi um choque tremendo para todos nós. Quando eu postei no grupo, lá do WhatsApp, eu fiquei mais chocado ainda com a repercussão. E aí o Cristiano me ligou na hora também, o que é isso? Eu falei, não estou acreditando também, tomara que não seja verdade. Ele ligou para Júlio, confirmou, infelizmente. A gente fica naquela expectativa, né? Infelizmente. Lamentável, eu convivi com o Guto muito, pude aprender com ele uma forma muito carinhosa de viver. Ele era muito educado, acima de tudo, um grande profissional e um ser humano fantástico. O Heraldo Leite estava naquela reunião dessa FERJ, na hora eu liguei para ele, mas aí não pôde atender. O sepultamento vai ser agora às 9 horas. Arnaldo, fechamos esse bloco então? Sim, já até estouramos um pouquinho, peço desculpa ao Vinícius, né, que normalmente faz antes das 7h30, mas a gente compensa lá pro final. Aliás, Vinícius tem uma reunião 9 horas, acho que nós vamos furar essa reunião dele aí. 45. Então tá bom, vamos lá, são 7 horas e 33 minutos, você ouviu Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, e a gente sai para esse intervalo, prestando também a nossa singela, simples homenagem ao nosso querido Guto. Como a gente sempre faz, levanta o fundo, o BG do programa, fecha e vai para o intervalo. Dessa vez, a gente fecha em silêncio, agradecendo, né, a tudo que o Guto fez por nós.